Fala pessoal, tudo bem? Então, quanto tempo, né? Bom, deixa eu fechar a janela aqui para não dar eco, né? Mas tem algum tempinho que a gente não fala, né? Que eu não falo com vocês. Bom, primeiro eu peço desculpas pelo tempo aí, mas é porque realmente eu faço um tratamento e como algumas pessoas já conhecem, já assistiram outros vídeos sobre a fibromialgia, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje, né, que é sobre a fibromialgia, como está o processo de recuperação, aproximadamente uns 3 meses mais ou menos. Eu passei em todos os médicos que você possa imaginar: oncologista, psiquiatra, psicólogo, reumatologista, ortopedista, enfim, né? Todos. E assim, por autoentendimento, eu notei que os meus sintomas eram muito parecidos com o da fibromialgia e fui procurar então o reumatologista, que foi onde constatou, através de uma série de exames que a gente faz de sangue, que não apresenta praticamente nada, né, a não ser o meu glóbulos brancos. Na época estava muito alto, mas isso também não interfere, né, e através dos pontos que se localizam no corpo, que todo mundo que já ouviu falar sabe, são 18 pontos, e se você tiver dor em 11 pontos no qual o reumatologista faz o teste, você então pode ter fibromialgia, que foi o meu caso, né? Então eu tomo alguns remédios de fibromialgia que eu não vou falar aqui porque, enfim, não estou aqui para receitar remédio, né? Mas o quadro se estabilizou bastante após aí esses quase 3 meses de tratamento, né? E também eu não fico só no tratamento convencional, eu faço outras coisas, masoterapia oriental, como terapia breve, faço também acupuntura, que ajuda bastante, né? E essa semana, para quem não conhece, essa técnica é muito pouco ainda difundida no Brasil, ela está mais difundida na Europa e, por incrível que pareça, aqui na América do Sul, no Peru, que a gente está com muitas conclusões e testes que foram feitos, e eu me submeti a esta sessão, né, que a terapia se chama microfisioterapia, que consiste, na verdade, através de toques no corpo, microtoques. A pessoa usa praticamente só 2 dedos e vai varrendo o seu corpo da cabeça aos pés ali, encontrando onde há marcas, porque o corpo da gente, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos os meus dedinhos, né? Meus dedinhos, onde estão? É legal essa música, né? Voltar, Eliana. Eles se saúdam. Enfim, mas nós temos 4 modos de guardar a memória da gente, né? Uma pode falar a extracorpórea, que é quando você está, por exemplo, em coma e as pessoas se lembram de tudo que acontece, como se você estivesse fora do corpo e visse tudo ali o que estivesse acontecendo, e quando retorna, então, né, as pessoas se lembram de todas as coisas. A outra é a própria visão e do que você viveu, né, olfato, sentidos, etc. Essa é a memória mais comum que a gente utiliza e que a gente tem noção, né? A outra memória também é a do corpo, na verdade. O corpo está todo ligado ao sistema nervoso central, né? E aí, se você toca no corpo, você sabe, você sente, na verdade, algo no seu cérebro, né? E através dessa microfisioterapia, como o corpo armazena alguns acontecimentos ali na sua vida, né? No meu caso, a gente conseguiu voltar, não é regressão, tá? A gente conseguiu voltar fisioterapeuta conseguiu voltar até os 2 meses de gestação, quer dizer, antes de eu nascer. E todos os dados que ela falou ali confirmaram, porque eu conheço a história da minha gestação, porque eu sempre perguntei, né? Então confirmaram, e depois na fase infantil foi de 3 anos, 5, 7. Então houveram algumas coisas na minha vida que marcaram, né? E isso ajuda, na verdade, na hora que ela tem esse acesso e essa informação do corpo para ela através das datas, se dá pela física quântica. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas é uma coisa também, é uma
uma ciência que está se desenvolvendo bastante no país, né? Para quem quiser saber mais, tem alguns vídeos do Hélio Couto muito interessante aqui no YouTube. Tá? Então ela sente aquilo ali e através da física quântica ela se comunica direto com o seu cérebro e aí você vai desencadeando e ela vai limpando aquelas áreas que ficou com memórias, vamos chamar memórias ruins, né? E isso faz você então se livrar, né? Tem pessoas que têm algum tipo de alguns sintomas após, por exemplo, ter febre ou vomitar ou diarreia ou sei lá o que. Eu já tenho 2 dias, eu não tive praticamente nada, eu tive, foi um cansaço a mais, né? E a minha dor aqui na coluna gente, eu esqueci o nome da coluna, tem 2, né? Mas enfim, minha dor na coluna, ela deu uma piorada bastante, e aí é como se fosse o corpo limpando mesmo aquilo que ficou para trás, né? E sobre a fibromialgia, muitos médicos não acreditam, na verdade, que existe, porque os sintomas são... Não há comprovante científico através de exame que te comprove que você tenha fibromialgia. Então, o que acontece? O meu acupunturista, por exemplo, não acredita em fibromialgia, né? Ele acredita que é um estado que a gente está, que não é feliz, que gera dores, e essas dores podem ser tratadas através da acupuntura. Mas no meu caso melhorou muito com os remédios, né? Eu tinha dores por todo o corpo, eu tinha dor há mais de 3 anos aqui no lado esquerdo do peito. Diga não, mesmo esquecendo a canção. Então eu tinha essa dor aqui, que não era nada cardíaco, mas eu acostumei a conviver com ela e doía para deitar, para virar e etc. E depois essas dores foram piorando e veio uma fadiga enorme, a ponto de eu não conseguir nem pegar um prato, por exemplo, tá? Foi muito difícil essa fase para mim, porque eu achei que eu estava com alguma coisa, uma doença muito grave, né? Então foi onde eu procurei até um oncologista, a doutora Raquel é uma excelente oncologista, e aí nós analisamos tudo e eu encontrei realmente uma coisinha, mas é uma coisinha que não precisou de rasgar para tirar, uma coisa assim, tá? Mas não tinha nada a ver com a fibromialgia, mas eu descobri a tempo. E descobri que meus pulmões estão lindos, é uma maravilha, isso é uma excelente notícia, né? Graças a Deus, assim, abençoado seja o meu corpo, né? A gente tem que aprender a dar valor àquilo que a gente tem. É o corpo, é a casa, é o teto, é as roupas, é a comida. Quanto mais a gente agradece essas coisas, mais você tem, né? Quanto mais você reclama da falta de alguma coisa, menos você tem, porque você foca a sua energia naquilo que você não tem. E aí a coisa começa a piorar. Então, foi esse o motivo que eu fiquei um pouco afastado. Eu recomendo às pessoas, mesmo que não tenha dores, etc., que procurem fazer uma sessão. Na verdade, pode ser apenas uma. No meu caso, vão ser 2 sessões, porque nós encontramos muitas caixinhas de memória, né? Eu vou marcar a próxima para fevereiro. E é muito interessante, eu recomendo que todo mundo faça, se puder, e procure aí na sua cidade, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro. Nós temos 2 pessoas e a doutora Carolina, ela foi a pioneira aqui em Belo Horizonte a fazer isso. E é muito agradável e você sai muito leve da sessão, ok? Eu não sei quanto tempo que eu tô falando, 8 minutos 31, eu tenho que correr porque eu não quero passar de 15 minutos com vocês, né? Porque senão fica chato o vídeo. Mas o que aconteceu então? É esse motivo, peço desculpas pelo sumiço, né? Os vídeos abaixo aí eu fiz a previsão, porque eu estudo um pouco de astrologia, eu faço um pouco de tiragem de cartas e previ então que o Bolsonaro ganharia e realmente ele ganhou. Então assim, esse canal não é para falar de política, não sou partidário, né? Inclusive eu estou de vermelho, mas eu não sou PT. Fato curioso. Mas é sério esse canal aqui e é para ajudar as pessoas a levar informação, tá? Então se você está gostando, se você gostou do canal, por favor, curta, compartilha. Muito obrigado aos mais de 2.500 inscritos. Vamos bater essa meta aí para 5.000 e quando fazer essa meta eu vou sortear alguma coisa aqui, talvez um livro meu ou um presente, etc. A gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Então compartilha aí, curta, tá? E aquele amigo que você sabe que tem dores, etc., ou que precisa de falar alguma coisa sobre psicologia, psicanálise, né, e tal, esse canal é para isso também, né? Além de informação e às vezes
bate-papo com vocês, porque vocês é que dão esse retorno pra gente, pra saber se o canal tá indo bem ou mal. Desculpa porque eu não tenho um microfone muito bom aqui, então às vezes a voz fica mais baixa. Eu peço para vocês colocarem o áudio no máximo aqui, ou no fone de ouvido, vocês vão conseguir me ouvir melhor, tá? Me perguntaram o motivo da... não tá aparecendo a carinha dela, da Evita tá aqui, tá? Foi o Jorge de Pernambuco, me perguntou por quê. Jorge, é porque eu gosto muito da Evita e do que ela fez, mesmo no ambiente militar, onde ali na Argentina era, né? E como a história dela de vida também, apesar que eu acho que ela era uma alpinista social e por isso ela se casou então com o Perón, mas o amor deles era verdadeiro e ela fez muito ali pelos pobres da Argentina. Quem vai lá e vê o museu e conhece a história dela e etc., vê que ela de fato era uma pessoa simples, mas teve que conviver com a alta sociedade na época e sofreu muito por isso, mas mesmo assim continuou com o seu trabalho voluntário. E trabalho voluntário é uma coisa que eu faço também. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu estou estudando psicanálise pelo Instituto Brasileiro, né, de Psicanálise. Então assim, eu já estou mais apto a responder algumas questões, né, sobre isso. E o vídeo de hoje vai falar, assim, em poucos minutos eu quero falar com vocês aqui, não vai ultrapassar. Quero falar com vocês sobre o amor de uma certa forma idealizada, que é aquele amor que a gente tem, mas acredita que o amor seja somente que uma cabana e o amor dá certo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? Geralmente, amor e cabana tende a... Então, na verdade, o amor e uma cabana, acho que funciona quando você tem poucas responsabilidades na vida, talvez com pouca idade e um pouco de entendimento da complexidade da vida. Não estou dizendo aqui que o amor é felicidade, né? E nem que precisa ser milionário. Eu estou falando de dinheiro para subsistência, né? Controle financeiro e um equilíbrio financeiro para lidar com as coisas, tá? Aliás, a gente pode entender um pouco mais sobre isso, sobre controle financeiro, quando você faz uma tabelinha e vê ali os seus gastos e etc, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente, o que eu falei, assim, não é regra, mas, aliás, não pode nem falar que é a maioria, porque hoje em dia, no Brasil, a crise está uma coisa absurda, né? Mas as pessoas querem ter relacionamento e não tem nem para si, para conviver, sabe? Então não tem a consciência. E o dinheiro é um facilitador da vida, na verdade. Eu acredito, e eu acho que deveria ser assim para todo mundo, que o que você tem e o que você ganha, então seus bens e o que você ganha, na verdade não são seus, você está só administrando aquilo, né? E se você não pode compartilhar com alguém, também não adianta nada você ter 5 milhões no banco, ter um sítio em Atibaia, falei do Lula, né? Mas não adianta isso, e se você não puder ajudar as pessoas, né? Mas o dinheiro, ele é indispensável na nossa vida, né? E eu creio também que muitas vezes a gente fica acomodado com essas coisas, né? Por exemplo, a gente não tem emprego, mas não procura uma forma de ganhar dinheiro, ou não procura uma forma de trabalho, porque uma coisa é emprego, outra coisa é trabalho, né? Eu mesmo tenho 3 tipos de trabalhos para dar conta das coisas, porque eu gosto de viver bem, né? Então, essa história de amor e cabana não funciona. Não precisa ser rico, mas tem que ter consciência e controle, né? Bom, as pessoas que geralmente fazem isso, eu estava vendo algum documentário sobre não ter hipoteca nos Estados Unidos e no Reino Unido, e realmente as pessoas mais novas não podiam bancar uma casa, etc. E elas se deram conta de fazer alguma coisa para se livrar da hipoteca, e aí ficaram com o salário mais livre, né? Mas, etc. Nesse caso, por exemplo, muitas pessoas compram barcos usados e aí reformam, viram quase um apartamento de 1 ou 2 quartos e aluga somente ali lugar para ficar, principalmente em Seattle e no Reino Unido também. Reino Unido tem muito disso, né? Mas namorar ou casar e etc.
como você vai convidar para sair, ou convidar para ir num restaurante, ou ao menos colocar as coisas dentro de casa, né? Se você quiser viajar, se você quiser, por exemplo, comprar um livro, dar um presente, né? Tudo envolve o dinheiro, por mais que o seu planejamento, seu dinheiro seja curto, então você tem que planejar, né? Você tem que se programar antes de fazer alguma coisa, né? E não fiquem muito na coisa de eu não tenho, tá? Fique mais ou menos na coisa do bem, no pensamento do bem, e não nessa praga biológica que nós vivemos, onde tudo é motivo de reclamação, tá? Eu falo isso porque eu aprendi a abençoar as coisas que eu tenho e dar valor às coisas que eu tenho, sabe? A chegar aqui nesse ponto hoje, com 36 anos, com essa carinha linda aqui, que ainda não tem plástica, e agradecer pelas coisas mesmo, sabe? E eu vejo que as coisas têm caminhado, mesmo após um baque que eu tive em 2017, que foi o meu divórcio de uma pessoa que eu amava muito, né? E essa pessoa foi embora. Eu não sei muito bem o motivo, eu sei que era um entendimento de algo, por exemplo, inventada na cabeça, talvez, sabe? Mas, e outra porque eu estava cobrando muito a questão de trabalho fora, etc. Mas isso me causou um baque muito grande, e todo mundo sabe que quem divorcia passa por uma crise financeira horrível, né? E assim, eu tenho feito de tudo para acontecer e ficar na minha vida normalmente como eu era antes, né? Então assim, as coisas estão boas, né? Estão resolvidos. Eu aprendi a rir, gente, vocês desculpam. Mas quando a gente ri, a gente ativa muitos músculos da cara, e além disso você faz o seu diafragma, que é onde fica a maior tensão do corpo, você faz ela aí, o diafragma, ir soltando as pressões e etc. através do riso. Então tá, é uma dica que não tem nada a ver com o que eu estou falando sobre amor e dinheiro, mas é uma dica, né? Então se você não tem motivo para rir, ria de você mesmo na frente do espelho, que a graça vai alcançar você, tá bom? Então é isso. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês curtam e vão aí compartilhando o vídeo. Eu voltarei essa semana ainda para falar dos dados já, mas dos signos que eu fiz aqui, a previsão pouquinha dos signos de todos os signos da previsão, ok? Da previsão do horóscopo aqui, e muita coisa do horóscopo vérdico, etc, tá bom? Então a gente faz aí e a gente volta logo, tá bom? Brigadão, e lembre-se, vamos sorrir mais, cuidado, tenha planejamento, tenha fé, tá? E fique no bem, tá bom? Se você estiver pensando alguma coisa no mal, você muda a sua anteninha. Isso é prático, demora, mas você consegue treinar seu cérebro para isso. Toda vez que você estiver com raiva, você pensa em alguma coisa muito boa, muito boa. E aí você vai começar a ter alegria e a rir disso, ok? No YouTube não tem muitos canais que falam algumas coisas mais sérias e que comprometem a vida da gente. Então eu peço vocês novamente, curtam e compartilhem o vídeo. Vamos fazer esse canal chegar a 5.000, ok? Muito obrigado, e os meus dados estão aqui embaixo para quem quiser conversar, para quem quiser falar e a gente conversar online, tá bom? Muito obrigado, beijão. Se me ver na rua, me abraça, tá? Tchau, tchau.